vez, vamos unir mentes e corações em torno dos estudos da doutrina espírita. O estudo de hoje é o Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos no capítulo terceiro. Há muitas moradas na casa de meu pai. Vamos então fazer a leitura do texto. Vou dividir a tela aqui, compartilhar a tela. O Kardec ele vai abordar essa temática falando sobre diferentes estados da alma na erraticidade, diferentes categorias de mundos habitados, destinação da Terra, causa das misérias terrenas, é a parte teórica, né? Então, ele também vai falar no estado, né, diferente da alma na erraticidade. Então, nem todos os espíritos estão nas mesmas condições. E a gente lembra aqui também da escala espírita, que nós precisamos fazer um estudo mais aprofundado. Nós não ainda chegamos na questão, nessa questão no livro dos Espíritos, em nossos estudos, porém a gente já vem há um tempo falando da importância dessa da escala espírita. Ou melhor dizendo, nós estamos há bastante tempo reforçando a recomendação de Kardec, porque ele não aponta, né, só as diferentes categorias de mundo. Ele inicia falando sobre os diferentes estados da alma na erraticidade, as condições diferentes dos espíritos. Vai falar sobre a destinação da Terra, que é o que a nossa situação, e sobre a causa das nossas misérias. Na parte prática, ele vai, então, trazer as comunicações que ele obteve e vai, a respeito dessa temática, e ele vai trazer quatro mensagens, falando sobre mundos inferiores e mundos superiores, outra mensagem falando sobre os mundos de expiação e de prova, mundos regeneradores e progressão dos mundos. Kardec ele sempre abre o Evangelho com uma passagem onde Jesus vai trazer uma instrução. Ele vai se ocupar com a parte moral. A passagem que ele traz para esse capítulo está no Evangelho de João, no capítulo 14, versículos de 1 a 3. Nesta tradução está assim: Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu pai. Se assim não fosse, eu já vou teria dito, pois me vou para vos preparar o lugar. Depois que me tenha ido e que vos houver preparado o lugar, voltarei e vos levarei comigo, a fim de que, onde eu estiver, também aí estejais. Aqui é a edição original de Kardec. E ele traz aqui literalmente, né, traduzindo literalmente, não se turbe o vosso coração. Acreditem em Deus, acreditem também em mim. Há muitas moradas na casa de meu pai. Se assim não fosse, eu já lhes teria dito, pois vou preparar o lugar. E depois que eu tiver ido e preparado o lugar, voltarei e levarei vocês para mim, a fim de que onde eu estiver, vocês também estejam. Essa
A Marta está falando, então é por isso que algumas pessoas falam que Jesus vai voltar. É uma das passagens que alguns cristãos se apegam, né? E é justamente o que a gente está falando agora há pouco. O Kardec ele não se preocupa em, em fazer especulações, né? Ele traz essas passagens e a gente agora vai analisar segundo os princípios da doutrina espírita, né? Não é isso que a gente está batendo o tempo todo? Aliás, até o comentário da Marta foi até oportuno, né? Porque a gente reforça a ideia. Como é que a gente está interpretando o Evangelho? Né? Então, essa passagem ela pode ser usada para isso também, né? Para dizer que Jesus vai voltar. Ou sei lá, a gente pode tirar mil e uma ilações daqui. Mas a gente está estudando o Evangelho segundo os princípios da doutrina espírita. Como espírita, a gente pode começar a fazer interpretação aqui, né? Primeiro é a lei de progresso. A gente já percebe aí a lei do progresso, a imortalidade da alma, pluralidade dos mundos habitados. Então, é muito diferente. Então, alguns cristãos não acreditam em reencarnação. Ou, se acreditam, não, não aprofundaram a, o impacto moral que isso causa quando você aceita a reencarnação. Porque muda completamente a maneira da gente ver a vida, né? Então, a gente vai explorar esse capítulo inteiro, essa passagem de Jesus, para extrair a moral daqui, segundo os princípios da doutrina espírita. E há pouco, eu compartilhando aqui com vocês, nós lemos a tradução que nós estamos usando do Evangelho, que é do Noleto. Nós vimos aqui a edição original de Kardec, e agora eu vou trazer uma terceira tradução, que é a do Frederico Lourenço, que ele está traduzindo diretamente do grego. A tradução dele é da seguinte forma: que não se perturbe o vosso coração, acreditai em Deus e acreditai em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se assim não fosse, ter-vos-ia dito que parto para preparar um lugar para vós? E se eu partir e preparar um lugar para vós, regresso e receber-vos-ei para mim, para que, onde eu estiver, vós estejais também. Então, Kardec, né, só extrai até o terceiro. E como bem notado pela Nilce, né, aqui é uma pergunta, né? E tanto na tradução de Kardec, que foi da Bíblia de Sassi, como do Noleto, não há, né, um ponto de interrogação. Então, aqui Jesus está fazendo, né, um questionamento. Se assim não fosse, ter-vos-ia dito que parto para preparar um lugar para vós? O Frederico, ele enriquece também a Bíblia com comentários. Por exemplo, aqui, quando ele fala na casa do meu pai há muitas moradas, ele tem uma nota aqui. Na casa do meu pai há muitas moradas. A palavra morada, moné, tem dois sentidos em grego. Pode ter o sentido de paragem, como quem faz uma paragem em algum lugar no meio de um percurso. Assemelhamos, assim, ao sentido da palavra etapa. É nessa acepção que Monet é utilizada no relato feito por Pausanias, por exemplo, o autor do século II depois de Cristo, que escreveu uma descrição da sua viagem à volta da Grécia. Por outro lado, Monet liga-se ao verbo menu, que significa permanecer, daí o sentido morada.
Qual é o sentido que Jesus pretende realçar aqui? Olha que interessante, né? O primeiro sentido sugeriria que na casa do Pai há pontos de paragem, etapas, rumo a novas etapas. Esse sentido permite colocar a hipótese de que nem toda pessoa que entra na casa do Pai chega lá com o percurso todo feito. Ainda lhe faltam algumas etapas. O segundo sentido sugere algo de mais estacionário e atendendo à ligação da palavra ao verbo permanecer, mais permanente. Isso daqui é muito interessante, porque é como ele coloca aqui. Ele está falando que há duas formas de interpretar essa palavra, né? Qual é que vocês acham que Jesus utilizou? Eu diria que Jesus está dizendo no início aqui, ó, na casa do meu pai há muitas moradas. Então, na realidade, ele está dando o sentido de que haveria mesmo, no meu entender, etapas a percorrer. Eu falo que é interessante essa tradução do grego, porque o Lourenço ele não está preocupado em fazer interpretações religiosas, né? Ele não está fazendo uma leitura tendenciosa, ele está fazendo uma tradução, ele está traduzindo ipsilíteres como está no grego. Então, quando ele encontra essa palavra, como a gente viu na nota, ele falou, olha, tem dois sentidos essa palavra, né? O de permanência, o de ficar, estacionar, e o outro de ficar momentaneamente para seguir para a próxima etapa. Isso é interessante porque corrobora muito com o pensamento que nós temos como base na doutrina espírita, que é a lei de progresso. Bom dia, boa noite para todo mundo. E, na verdade, eu acho que morada, a única morada, segundo o Espiritismo que nós temos, é o plano espiritual. Ou seja, as, os vários orbes funcionam como etapas a serem vencidas. Eu acho muito interessante o que, o que traz da Bíblia do Frederico, que combina muito bem com a doutrina espírita. Então, é muito interessante, né? É, a gente vê essas traduções já essas traduções independentes, né, de ideologias, e é o trabalho do Frederico, quando ele se atém exatamente a fazer a tradução do grego. O que me chama a atenção é que na época de Kardec só existiam as Bíblias, as traduções que puxavam a sardinha para uma determinado pensamento. E no próprio Kardec está falando que, na verdade, as diferentes moradas são os mundos que circulam no espaço infinito, oferecendo aos espíritos encarnados estações apropriadas, ou seja, passagens apropriadas. E os espíritos, acredito eu, esperavam que no futuro viesse uma pessoa a traduzir sem as paixões religiosas, certo? De forma que combina muito bem. Eu acho muito interessante. E que se Kardec vivesse hoje, ele ficaria, ele ficaria, ele teria feito algo um pouco diferente. O que Kardec faz? Ele vai escolher a Bíblia que era mais utilizada na época. É isso que ele vai fazer. Por quê? Porque ele não pode, né, pegar um texto e alterar, por exemplo, a maneira dele. Né? Ele não poderia fazer isso. Então, ele teria. Aliás, Kardec ele foi super atacado pela igreja. Imagina se ele pega uma Bíblia e vai fazer uma interpretação não, uma modificação nos textos, né?
Por quê? Porque ele precisava, assim como nós, a gente precisa, quando você vai citar um texto, você precisa, né, dar o capítulo e a localização daquela informação que você está extraindo. Olha, uma coisa que é interessante aqui, que uma coisa vai levando a outra, né? Mas olha só que é interessante. Nos nossos estudos e nas outras obras, a gente tem falado muito, principalmente no Livro dos Espíritos, sobre a gente atualizar termos, atualizar informações sobre a ciência, mas sem perder de vista o que é mais importante no nosso estudo, o fundo, o ensinamento que os espíritos estão trazendo. E aqui cabe exatamente esse raciocínio, né? O Kardec ele traz essa passagem. Ah, mas alguém pode falar, por que que vocês estão se preocupando em trazer a Bíblia do fulano, de ciclano, de Beltrano? Para mostrar que nessa área também houve uma evolução. Houve uma evolução de estudos. Hoje, os textos, aliás, a partir da década de 50, onde foi achado aqueles documentos lá em Qumran, né, muitas Bíblias foram reescritas. Então, hoje, a gente tem um avanço tecnológico de pesquisa no mundo inteiro com relação a textos, não só os textos sagrados, mas os textos de filosofia, que também foram resgatados, que são tesouro da humanidade, né? Como se já não bastassem ter queimado a Biblioteca de Alexandria, né? Sobrou muito pouca coisa, né? E o que nos sobra é um tesouro da humanidade. Agora, qual é a nossa preocupação aqui, né? É discutir se é uma interrogação, se é uma exclamação. Não. Kardec, ele vai agora, como a gente vai ver, ele vai extrair daí, né, um olhar segundo o Espiritismo, trazendo e retirando a moral, que é o que nos interessa, o fundo. Senão aquela história que a gente sempre parafraseia Paulo, né? Senão a gente vai se prender à letra que mata e não vai extrair o espírito, né, que vivifica. Viu, Mário? Na verdade, eu estava pensando exatamente assim, no livro dos Espíritos, como era a parte científica, a atualização, né? Os Espíritos não poderiam interferir no nosso desenvolvimento de conhecer. Agora, aqui não é científico, aqui é, na verdade, é, o aspecto de desenvolvimento de conhecimento, mas um conhecimento mais de traduções, de conhecimento, né? Então, na verdade, está mostrando que aqui não precisa de atualização nenhuma, porque, na verdade, já é atual. A grande sacada do Kardec. Vai ver as passagens que ele pegou. Não tem polêmica. É apenas uma palavra ou outra, uma coisinha e outra. Quando a gente vai fazer a comparação com uma tradução como a do Frederico, geralmente ela melhora, entendeu? Ela não piora em nada, ela melhora em alguma coisa como aqui, né? Aqui ainda tem essa ficou uma dubiedade aqui, né? A gente ainda tem dois sentidos aqui, mas faz a gente pensar, né? Que corrobora exatamente para a ideia que os espíritos estão trazendo, que provavelmente era a ideia de Jesus, né? Quando ele fala de moradas, né? Por quê? Porque ele também não esteve temporariamente entre nós, né? Só que agora ele vai para outro acampamento, vai. Então, isso ajuda. Então, e é fabuloso quando o Kardec. E, aliás, eu vou, para encerrar aqui, senão a gente vai ficar só nesses três versículos, mas eu vou até convidar vocês para fazer esse exercício. Nós fizemos isso aqui. Nós pegamos todas as passagens que estão no Evangelho e começamos a fazer as comparações com o do Frederico.
lendo nota de rodapé. Olha, só isso aí já dá uma visão bem legal, né, quando você faz essas comparações. Só comparando quando no Frederico. Ajuda bastante. Bem, feito essa pequena reflexão em torno dessas traduções, vamos então agora para a exegese que Kardec vai fazer com essa temática aqui. Ele vai falar sobre diferentes estados da alma na erraticidade, ou seja, os diferentes estados de quando o espírito está entre uma encarnação e outra, né? Ou seja, ele está na erraticidade. A casa do Pai é o universo. As diferentes moradas são os mundos que circulam no espaço infinito e oferecem aos espíritos que neles encarnam estações apropriadas ao seu adiantamento. Independente da diversidade do mundo, essas palavras também podem ser entendidas como se referindo ao estado feliz ou infeliz do espírito na erraticidade. Conforme se ache este mais ou menos depurado e desprendido dos laços materiais, o meio em que ele se encontra, o aspecto das coisas e as sensações que experimente variarão ao infinito. Enquanto uns não podem afastar-se da esfera onde viveram, outros se elevam e percorrem o espaço e os mundos. Enquanto alguns espíritos culpados vagueiam nas trevas, os bem-aventurados gozam de resplendente claridade e do espetáculo sublime do infinito. Finalmente, enquanto o mal, atormentado de remorsos e pesares, muitas vezes isolado, sem consolação, separado dos objetos de sua afeição, geme sobre a opressão dos sofrimentos morais. O justo, em convívio com aqueles a quem ama, frui as delícias de uma felicidade indizível. Essas também são outras tantas moradas, embora não circunscritas nem localizadas. Olha, esse texto aqui, né, ele é curto, né, esse item é curto, mas ele é profundo. Então, quando a gente fala sobre obras mediúnicas que, que se descreve no espaço, cidades, espíritos que precisam ainda se alimentar, que precisam de meio de transporte, ninguém está falando aqui que é mentira ou que não existe. O que a gente sempre fala é de que espíritos estamos falando. Alguém pode perguntar, o Mário então mudou de ideia, está dizendo que é verdade? O que nós sempre falamos é a erraticidade não é da maneira como esses espíritos narram. Eles narram a partir da sua experiência, da sua condição. E esse item aqui, ele é bem curtinho, mas ele faz um resumo exatamente do que a gente vem falando há muito tempo. E, aliás, não é a gente que está falando, né? É o próprio Kardec, que ele sempre fala. Uma coisa que é curiosa é que esse termo aqui, a gente que já está estudando Kardec há um tempo, a gente sabe que essas palavras aqui, elas se repetem o tempo todo, né? Que não tem locais circunscritos, não é isso? Essa palavra aparece várias vezes. Não há locais, né, localidades, não há regiões circunscritas. Então, vamos ler aqui, mais uma vez, alguns trechos aqui. Ó. Então, ele está falando diferentes estados da alma na erraticidade. E aqui nós falamos da escala espírita. Então, quando você olha para essa temática, a primeira coisa que vem na cabeça da gente é a escala espírita. Então, você tem desde os simples ignorantes até o espírito puro. E essa é a caminhada do espírito.
E esse capítulo está sendo discutido exatamente essa evolução, mostrando, nessa passagem que ele traz de João, que Jesus se refere a essas moradas. E que essas moradas é condizente com o estado evolutivo que nós nos encontramos. Essa passagem fica muito patente, inclusive, como a gente estava falando com relação à tradução, né, do Frederico, porque o Frederico ele não afirma que estava que é um estado temporário. Ele fala que aquela palavra pode ser interpretada de duas maneiras. E a gente percebe que é exatamente isso. Que não é uma morada definitiva, ou seja, não existe só esse mundo aqui. Existe uma pluralidade de mundos, e cada mundo com suas características. Só que antes dele entrar nesse mérito, ele vai falar do estado da alma. Por quê? Porque são essas almas que habitam esses mundos. Então, independente da diversidade dos mundos, essas palavras também podem ser entendidas como se referindo ao estado, olha só, estado feliz ou infeliz do espírito na erraticidade. Então, aquela fala de Jesus, ele não está se referindo só aos mundos habitados, mas ele está falando também do estado feliz ou infeliz do espírito na erraticidade. Então, conforme ou esse espírito, ou nós, né, se ache mais ou menos depurado e despreendido dos laços materiais, o meio em que ele se encontra, o aspecto das coisas e as sensações que experimente variarão ao infinito. Então, quando a gente fala dessas obras que se referem a localidades, isso pode ser a realidade de alguns espíritos, mas a gente não pode afirmar que aquilo ali é daquele jeito a erraticidade, né? Enquanto uns não podem afastar-se da esfera onde viveram. Isso aqui é interessante, né? Por quê? Porque ele ainda está numa condição muito material. Qual é a minha condição de ir para um mundo mais evoluído? Que eu esteja preparado para me adaptar àquele mundo. A começar pelo meu perispírito, que é retirado de cada orbe que nós encarnamos. Então, quanto mais evoluído o orbe, mais evoluído dos espíritos, mais sutil é o perispírito. Então, não existe aquela coisa de céu e inferno, né? É uma questão evolutiva, é uma questão vibratória. Então, enquanto uns estão presos nesses mundos, outros se elevam e percorrem o espaço e os mundos. Mas ele está falando de que espíritos? Que estão na erraticidade. Então, enquanto uns ainda vivem as suas dores, ainda precisam se satisfazer com as coisas que viveram na Terra, outros já têm outro entendimento e não estão mais presos. E eles se elevam e percorrem o espaço e o mundo. Sabe uma coisa curiosa? É que nos diálogos, muitos diálogos que nós temos com alguns espíritos, nós chamamos a atenção deles nesse ponto, né? No sentido de você está preso nessa ideia, você está preso a coisas, está pegado a coisas. Olha a tua condição como espírito. Você pode explorar o universo. São argumentos que a gente utiliza muitas vezes no diálogo com esses espíritos, né, para mostrar primeiro para ele aceitar aquela condição, porque tem uns que nem sabem que desencarnaram, ou que têm consciência, mas ainda estão apegados aqui. E você tenta mostrar, então, né, a realidade dele como espírito, se ele mesmo não tem ainda. E aqui ele coloca outra coisa também, né? Espíritos culpados. Ou seja, aonde que está escrita a nossa lei? A lei de Deus, aliás, né? Na consciência. Então,
Quando nós fazemos alguma coisa, boa ou má, a nossa consciência nos acusa. Então, esses espíritos, né, culpados vagueiam nas trevas. Por quê? Porque estão presos às coisas, né, que viveram. Os bem-aventurados gozam de resplendente claridade e do espetáculo sublime do infinito. Finalmente, enquanto o mal, atormentado de remorsos e pesares, muitas vezes isolado, sem consolação, separado dos objetos de sua afeição, geme sob a opressão dos sofrimentos físicos. Não, né? Que tipo de sofrimento o espírito sofre? Sofrimento moral. Porque o espírito não tem corpo físico para sentir dor, né? Não tem mais. E nem o perispírito tem órgão para ter que se alimentar, para ter que estar passando frio. O justo tem convívio com aqueles a quem ama, frui as delícias de uma felicidade invisível. Então você vê como o Kardec ele coloca o contraste de duas situações, né, na erraticidade. Deixa eu fazer uma pequena pergunta. É, você estava lendo, tal, comentando e surgiu uma dúvida. Essas moradas que se fala, será que são também as famílias espirituais? No sentido de que a felicidade não é somente individual, mas é coletiva. Eu ouvi bem, mas eu não sei se eu entendi a tua dúvida, porque aqui, ó, aqui ele está, antes de ele entrar, e eu acho que é isso que você está falando, né? Porque antes dele entrar na morada, exatamente, ele está falando da condição do morador, Uhum. né? E aí, então, você ressalta que a gente pode pensar em morada também como os grupos familiares, né? É isso, né? De Isso, uma certa forma, é isso também, né? Porque ele vai falar do lugar, mas ele vai falar das pessoas que habitam aquele lugar. É isso? é isso, exatamente. Obrigado. E isso ficou bem claro quando o Fernando falou, né? Que o justo, aquele, né, que não tem remorsos ou está em paz com a sua consciência, ele vai conviver com aqueles a quem ama, que realmente é a sua família espiritual. Não diria exatamente a nossa família de parentesco sanguíneo aqui, mas a família espiritual Família que nós espiritual. é. Então a gente tem que separar isso aí, né? Então aqueles a quem a gente ama pode ser dos nossos laços sanguíneos que estão lá, que foram, né? Mas também aqueles que deixamos, né? Que estão nos aguardando. Ele vai explorar melhor isso quando ele vai falar sobre o parentesco, né? Isso. Parentesco, Uhum. né? Isso mesmo. Aham. Espiritual e parentesco, né? Sanguíneo, Familiar, né? Nosso encarnado, familiar. né? Bem, vamos lá então. Diferentes categorias de mundos habitados. Do ensino dado pelos espíritos, resulta que as condições dos mundos são muito diferentes em relação ao grau de adiantamento ou de inferioridade de seus habitantes. Entre eles, há os que estes últimos são ainda inferiores aos da Terra, física e moralmente. Outros da mesma categoria que o nosso, e outros que lhes são mais ou menos superiores sob todos os aspectos. Nos mundos inferiores, a existência é toda material. As paixões reinam soberana, a vida moral é quase nula. Então, essa é a condição nos mundos inferiores, né? A existência é toda material.
paixão, reina soberana, e a moral, a vida moral é quase nula. À medida que esta se desenvolve, diminui a influência da matéria, de tal maneira que nos mundos mais adiantados, a vida é, a bem dizer, toda espiritual. Nos mundos intermédios, misturam-se o bem e o mal, predominando um ou outro conforme o grau de adiantamento das criaturas que os habitam. Embora não se possa fazer dos diferentes mundos uma classificação absoluta, pode-se, todavia, em virtude do estado em que se acham e da destinação que trazem, tomando por base os matizes mais salientes, dividir-os de modo geral, como se segue: mundos primitivos, destinados às primeiras encarnações da alma humana, mundos de expiação e de provas, onde predomina o mal, mundos de regeneração, nos quais as almas que ainda têm que expiar aurem novas forças, repousando das fadigas da luta. Mundos felizes, onde o bem sobrepuja o mal. Mundos celestes ou divinos, morada dos espíritos depurados, no qual reina exclusivamente o bem. A Terra pertence à categoria dos mundos de expiação e de prova. Razão porque aí o homem está exposto a tantas misérias. Aqui é a mesma coisa, né, com relação à própria escala espírita. Kardec, quando ele faz a escala espírita, para mostrar as diferenças, né, entre os espíritos da erraticidade, ele fala também para a gente tomar cuidado com aquela classificação, porque não significa que o espírito está numa classe e aí ele passa para a segunda, né? Ao contrário, né? Há uma mescla aí, né? Tem uns que estão se adiantando no ponto. Agora imagina, né? Se Deus nunca parou de criar, se ele está criando sempre novos mundos, novas vidas, imagina a quantidade de mundos habitados. Então, existem uma variação muito grande. Agora, de uma forma didática, o Kardec ele vai fazer essa divisão aqui. E, como nós vimos, nós estamos aqui, né, ainda numa categoria de mundo de expiação e prova. Qual é a característica principal? Onde predomina o mal. Então, continuando no item 5, os espíritos que encarnam em um mundo não se acham presos a ele indefinidamente, nem nele realizam todas as fases do progresso que lhes cumpre percorrer para atingir a perfeição. Quando, em um mundo, eles alcançaram um grau de adiantamento que esse mundo comporta, passam para outro mais adiantado e assim por diante, até que cheguem ao estado de espíritos puros. São outras tantas estações, em cada uma das quais eles encontram elementos de progresso proporcionais ao seu adiantamento. Aí a gente lembrou da tradução do Frederico aqui, né? Que são estações, né? Para os espíritos, é uma recompensa passarem a um mundo de ordem mais elevada, como é um castigo prolongarem sua permanência em um mundo infeliz ou serem relegados para outro ainda mais desventurado do que aquele que são forçados a deixar, quando se obstinarem no mal. E aqui entra também a nossa compreensão, né? Que não é um degredo, que não é um castigo no sentido que Deus está punindo. É uma questão do espírito estar sofrendo as consequências de se obstinar no mal. Então é igual aquele aluno, né? Aquele aluno que, na hora de estudar, ele está brincando. Então, na hora de fazer a prova, ele não consegue
não consegue aquela pontuação necessária, e é culpa de quem, né? Ele teve a oportunidade. Então, como a gente estava falando, que conforme a lei do progresso nos mostra, né, que conforme os mundos vão evoluindo, os espíritos vão evoluindo, o espírito também ele vai se sutilizando. Ou seja, o perispírito dele também vai se tornando cada vez mais sutil. Ou seja, nós estamos mudando de uma vibração. E aquele espírito que ainda se obstina no mal, ele está mais denso. É um castigo de Deus? De uma certa forma, é um castigo, né, no sentido de que ele vai sofrer, ele vai receber um castigo. Mas não é um castigo que foi imposto por Deus no sentido de condenação, né? Ao contrário, Deus cria leis, nós vamos progredindo, adquirimos a intelectualidade. Através dessa intelectualidade, nós conquistamos o livre-arbítrio. E através desse livre-arbítrio, fazendo as nossas escolhas, a gente vai evoluindo. Então, não é um castigo, né? Agora, como ele coloca, nós não estamos presos a um órgão. Conforme a gente evolui, a gente vai para um mundo melhor. Quando a gente se obstina no mal, o que acontece? Esse próprio mundo evoluindo, nós temos que voltar para um mundo mais inferior. Agora, até nisso há uma beleza nas leis de Deus. Por quê? Porque ao invés do espírito se sentir castigado, ele pode ver nisso uma ótima oportunidade. Por quê? Porque ele vai para lá com muito conhecimento. Ele já tem desenvolvido nele. E ele recebe ali, então, uma oportunidade de, inclusive, utilizar esse conhecimento para auxiliar aquelas criaturas a se desenvolverem. Viu? Eu acho esse texto maravilhoso, muito lindo. Na verdade, eu não concordo que seja uma punição, mas é o ensino que Deus nos possibilita que nós consigamos, para nós podermos evoluir. E, nesse sentido, eu acho que simplesmente o seguinte: conforme o espírito vai desenvolvendo o seu livre-arbítrio e vai construindo o seu conhecimento moral, ele vai aumentando a sua liberdade, possibilitando alcançar novos voos. Eu acho isso muito, muito maravilhoso. Destinação da terra, causa das misérias terrenas. Então, agora, vamos nos ocupar da nossa morada. Enquanto a gente sonha com uma morada futura, vamos nos ocupar da nossa casa atual. Muitos se admiram de que haja tanta maldade na terra e tantas paixões grosseiras, tantas misérias e enfermidades de toda a natureza. E daí concluem que a espécie humana é uma coisa muito triste. Esse julgamento provém do ponto de vista acanhado em que se colocam os que o emitem e que lhes dá uma falsa ideia do conjunto. Eu gosto quando Kardec fala isso, ó, ideia do conjunto. Né? Às vezes a gente tá diante de uma pintura magnífica, mas tem uma sujeirinha lá no canto, né? E a gente está preso naquela sujeirinha, mas olha, aqui está sujo, né? Aqui está borrado, né? E a gente perde a ideia de conjunto, né? Deve-se considerar que na Terra não está a humanidade toda, mas apenas uma pequena fração. Com efeito, a espécie humana compreende todos os seres dotados de razão que povoam os inumeráveis mundos do universo. Ora,
o que é a população da Terra em face da população total desse mundo, muito menos que a de um lugarejo em relação à de um grande império. A situação material e moral da humanidade terrena nada tem que espante, desde que se leve em conta a destinação da terra e a natureza dos seres que a habitam. Olha que maravilha! A, o Espiritismo, ele não só faz com que a gente enxergue o verdadeiro propósito de estarmos vivos, né, de sermos espíritos, como da nossa condição atual. Por isso que eu falo, né, que quando o espiritismo ele é bem compreendido, você passa a ter uma visão de mundo diferente, né? E o espírita, ele é o cara mais otimista que existe no planeta, ou pelo menos deveria ser. Porque ele sabe que tudo que ele está passando em particular com ele é passageiro. E quando ele olha para o externo e vê as coisas também acontecendo, né, ele também sabe que aquilo é passageiro. E ele não foca, né, naquela sujeirinha, mas ele foca nas coisas boas também. Porque até o mal está a trabalho do Criador. Sabe que isso daqui, fazendo um parênteses, tá? Você sabe que isso daqui é um argumento que a gente usa no diálogos com os espíritos? Tem alguns espíritos que chegam e tem uns que ainda utilizam essa linguagem. Trabalhar para o cordeiro, sabe? Né? Eu não vou passar para o lado de vocês. A gente não escuta essas coisas. E o argumento que a gente sempre usa é: não existe lado. De que lado você está falando? Porque, não, você trabalha para o Cordeiro. Não, todo mundo trabalha para Deus. Todo mundo trabalha para o Cordeiro, seja lá que ele quer ser filho a Jesus, né? Até o mal está trabalhando. Porque Jesus tem uma passagem que ele vai falar sobre o escândalo. O escândalo é necessário para o mundo que a gente vive. É isso que a gente está estudando aqui. Porque a condição que vocês estão, né, o escândalo ainda é necessário. Mas ai daquele por quem o escândalo venha. Por quê? Porque vai sofrer as consequências. Mas ele também é um instrumento de Deus. Por que que Deus deixa uma criança? Porque ela precisa passar por aquilo ali. É uma prova que ela está enfrentando. Então, todos nós estamos trabalhando para Deus, né? E fechando parênteses, voltando aqui para o texto, né? Vamos lá para o item 7, continuação. Faria dos habitantes de uma grande cidade ideia completamente falsa quem o julgasse pela população de seus bairros mais ínfimos e sórdidos. No hospital, só se vêem doentes estropiados. Numa penitenciária, vêem-se reunidas todas as torpezas, todos os vícios. Nas regiões insalubres, a maioria dos habitantes são pálidos, franzinos e enfermiços. Pois bem, figure-se a Terra como um subúrbio, um hospital, uma penitenciária, uma região insalubre, pois ela é simultaneamente tudo isso e compreender-se-á, porque as aflições sobrepujam os prazeres, já que não se mandam para o hospital os que se acham com boa saúde, nem para as casas de correção os que não praticaram mal algum, visto que nem os hospitais, nem as casas de correção são lugares de delícias. Ora, assim como numa cidade, a população não se encontra toda nos hospitais ou nas prisões, também na Terra não está a humanidade inteira. E do mesmo modo que saímos do hospital quando estamos curados, e da prisão quando cumprimos a pena,
o homem deixa a terra por mundos mais felizes, quando está curado de suas enfermidades morais. E aqui, né, a gente também pode fazer uma outra reflexão. Nós fugimos o tempo todo da ideia de castigo, de céu e de inferno. Se você lê esse evangelho, lê o que a gente acabou de ler, com ideias das religiões dogmáticas, você vai agora, então, falar que o inferno não existe, ele já está aqui. Porque aqui é o quê? É um hospital, aqui é uma prisão, não é? E esse não é o olhar de alguns espíritos que deram comunicações e que é divulgado nessas obras mediúnicas no movimento espírita. Não é justamente esse discurso que alguns espíritos fazem, que a gente não veio para ser feliz, que aqui é um hospital, que aqui é uma prisão. Então, com que olhar nós olhamos para esse evangelho hoje? Com esse olhar dogmático ou como um aprendizado que nós, como espíritos, estamos passando para a nossa evolução intelecto-moral? Além de que, Jesus sempre está falando: nenhuma de minhas ovelhas se perderá. Se estamos ainda nesses mundos, é porque não estamos suficientemente evoluídos. Então, é aquela coisa, né? É como a gente olha para o Evangelho. Então, se a gente não ressignificar essas ideias, a gente vai continuar lendo o Evangelho, que agora não é mais o Evangelho segundo o Espiritismo. Tem muita gente que fala que é a Bíblia espírita, né? É a Bíblia dos espíritas, né? Os mal informados, né? Na verdade, eu já briguei muito em centro espírita por entender este mundo como uma prisão ou como um hospital. Para mim, é uma grande escola. Uma grande escola, e eu acho que essa encarnação minha, o principal objetivo é eu conseguir levar essa vida como espírito imortal. E só essa situação é complicada, é difícil. Precisa interiorizar muito as coisas. É isso. Mas é como a gente falou, né, Fernando? Você brigou por quê? Porque faz a interpretação dogmática, né? Então, não, não existe mais inferno, não existe mais céu. Mas, então, o inferno é aqui, né? Porque, para mim, esse discurso é esse, né? É esse discurso. Não, aqui é uma escola, aqui, e não dão nem ênfase para a escola, né? É um presídio, né? E um hospital. Então, é, é um olhar, é um olhar meio equivocado, na verdade, né? Esse capítulo faz a gente ficar muito reflexiva. Aliás, o Evangelho todo me faz ficar muito reflexiva, sempre. E é consolador a gente perceber, né, que por piores mazelas que passemos aqui na nossa existência, se vivemos ela sob esse olhar de espírito imortal e na compreensão de que aqui é uma oportunidade de refazer caminhos e trabalhar pela nossa melhora íntima, né, moral. E isso dá um consolo e uma compreensão tão profunda que tu consegue abraçar todas as dificuldades que o caminho, né, nos surge com essa visão que os espíritos nos trazem, né? E eu estava, né, pensando, né, aqui não há nada, não há nenhum castigo
individual. Somos responsáveis pelas nossas obras. A cada um segundo suas obras, disse Jesus. Então, quando a gente tem isso dentro de si, eu sou responsável pelas minhas obras, né? Tanto as passadas, pelas vivências de hoje, como as do futuro, de acordo com a minha vivência de agora. Isso é muito importante a gente ter na mente, né? A cada um segundo as suas obras. Então, meus amigos, a gente já está se encaminhando para o nosso final desse estudo. Lembrando que no próximo estudo nós entraremos, então, nas instruções dos espíritos. Aí a gente vai ver aqui mundos inferiores e mundos superiores. O que é curioso nessa primeira comunicação é que o Kardec ele coloca uma nota de rodapé. Essa nota de rodapé, ele vai falar que é o resumo do ensino de todos os espíritos superiores. Então, essa primeira instrução não vem de um único espírito, é um resumo do ensino de todos os espíritos superiores. Ou seja, o que ele quer dizer aqui, né, é que é dado por vários espíritos. E depois nós vamos explorar mundo de expiação de provas e assim por diante, que já são mensagens de Santo Agostinho. Mas isso é cena dos próximos capítulos. Então, é com muita alegria que nós encerramos o nosso estudo, nos preparando já para o próximo. Ficamos então hoje por aqui. Um beijo no coração de todos e até o próximo estudo.